Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ítalo, sou educador de física. Como eu apresentei para vocês no vídeo inicial do canal, apresentando o programa, o PAIETS, explicando o que a gente estava enfrentando e que a gente estaria disponibilizando videoaulas, né? E nesse processo, eu, enquanto educador de física, fiquei com a parte de eletricidade e magnetismo e com a parte de ótica. O educador Eros, ele ficou com a parte de cinemática, a parte de termodinâmica e ondulatória. Hoje a gente vai dar início, então, a nossos estudos sobre eletricidade e magnetismo, tá? Vamos começar hoje, então, falando sobre a carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da natureza que permite que a gente tenha eletricidade. A gente vê essa palavra eletricidade, a gente vê muito sobre isso no nosso dia a dia, quando a gente fala sobre carregar o celular, acender a luz, ligar o ventilador, bater um bolo no liquidificador, coisas desse tipo. Para todos esses aparelhos, para que tudo isso aconteça, a gente precisa de eletricidade, a gente precisa que tenha uma carga elétrica ali. Para a gente saber o que é essa carga elétrica, a gente tem que estudar a matéria mais básica da natureza. Essa matéria mais básica da natureza é o átomo. O átomo é a menor porção de matéria que a natureza tem para a gente encontrar um conjunto mínimo de partículas que permitam que exista essa carga elétrica, certo? Então a gente vai ter o quê? O que vai ser o átomo? O átomo ele é composto em duas partes. A primeira é um núcleo e em volta desse núcleo tem uma coisa que a gente chama de eletroesfera. Então é assim, dentro do núcleo, a gente tem duas partículas principais no núcleo. Vamos colocar aqui que é um triângulo e um quadrado aqui dentro. E a gente vai falar que isso vai ser nossas partículas. Dentro do núcleo, então, a gente tem partículas positivas que a gente chama de prótons e partículas neutras chamadas nêutrons. E isso constitui o núcleo do nosso átomo. Na eletroesfera, que é esses círculos em torno do núcleo, a gente vai ter uma outra partícula, eletrosfera. A gente vai ter o elétron. Essas três partículas, elas são uma propriedade fundamental do átomo e elas possuem cada uma delas cargas. E estas cargas são as responsáveis para a gente ver como funciona a eletricidade de um fio, por exemplo, certo? Apaga. Então, essas partículas que a gente acabou de falar, os prótons, os nêutrons e os elétrons, têm cargas. Os prótons, eles possuem carga positiva, então seria sempre representado pelo sinal mais. O nêutron, ele tem carga neutra, então ele não tem carga nenhuma, ele teria tanto positiva quanto negativa, só que na mesma proporção para que ele seja neutro. E o elétron, ele é uma partícula com carga negativa. Esse material, ele também está disponível no site, tá? Para vocês estarem acompanhando enquanto eu estou falando, tá? Bom, essas cargas elétricas, né, tanto os prótons, o elétron e o nêutron, eles possuem um valor. A gente fala que na natureza a gente tem a carga elementar. O que seria essa carga elementar? Vamos supor que a gente tem uma bateria. Aqui eu vou desenhar uma bateria. Essa aqui é uma bateria. Nessa bateria, ela tem uma quantidade de energia elétrica armazenada nela. Essa quantidade de energia elétrica, seja lá qual for ela, não é importante no momento, mas tem uma quantidade de energia elétrica. Essa quantidade aqui, ela é um conjunto de várias cargas elétricas. É como se eu pegasse vários prótons, vários elétrons, vários nêutrons e colocasse aqui, e aí ela teria uma carga elétrica para poder alimentar, por exemplo, o controle da televisão.
Mas como é que eu sei que a quantidade de eletricidade, quanto de carga eu preciso para eu poder ligar o controle da televisão? Para isso que existe a carga elementar. A carga elementar ela é representada pela letra Ezinha minúscula e ela tem um valor. Esse valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É uma coisa muito pequena se você parar para analisar. Por quê? É como se eu pegasse só um elétron bem pequenininho e só um elétron tem essa carga. Então, para eu ter uma energia suficiente para eu ligar o controle da televisão, eu precisaria de tipo milhares desse elétron para ter uma quantidade suficiente para que o controle da televisão funcione. A carga elementar, ela tem uma unidade de medida, que é o Coulomb, representado por uma letrazinha C minúsculo. Coulomb foi o responsável por estudar as propriedades do átomo e encontrar essa energia elétrica. Vou colocar o nome dele aqui. Coulomb. Ele foi o responsável por esse estudo. E aí a gente atribuiu, então, que a carga elementar, a carga elétrica, ela vai ser representada pela letra minúscula C em homenagem a esse físico famoso. Bom, como vocês viram, a carga elementar ela tem esse valor e aí ela vai variar se ela é positiva ou negativa. Quando nós estivermos falando sobre elétrons vamos representar como E-, esse valor será negativo para elétrons. Para os prótons, vamos representar como Ezinho com mais, e vai ser mais aqui com esse valor. Bem tranquilo até o momento, certo? O nêutron, ele não tem um valor para a carga dele. Por que o nêutron não tem um valor para a carga dele? Porque o nêutron seria como se eu tivesse tanto a carga positiva quanto a carga negativa ao mesmo tempo. Se eu somasse esses dois aqui, eu teria uma igualdade de zero. Porque aqui um é positivo e um é negativo, seria a mesma coisa que eu somasse mais um menos um, eu teria zero. Então o nêutron ele tem zero carga elétrica, ele é só uma partícula que compõe o átomo, mas ele não possui uma carga elementar, assim como os prótons e os elétrons. Bom, dando continuidade, vamos supor que a gente tenha então aqui ó, esse círculo. Isso aqui é uma bolinha, suponha que seja uma bolinha. Essa bolinha, ela seria uma partícula uma parte da bateria, ou de qualquer outro objeto elétrico. Se eu tiver cargas positivas nele, e uma carga negativa, vocês concordam comigo que tem mais positivos do que negativo? Esse corpo, então, ele fica eletricamente positivo, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas. Ou seja, o número de prótons, ele é maior que o número de elétrons, certo? Caso seja o contrário, eu tenha mais cargas negativas do que cargas positivas, então o corpo, essa partícula, ela vai ser eletricamente negativa, já que eu tenho agora mais cargas negativas do que positivas. E então significa que o quê? O número de elétrons, ele é maior que o número de prótons. E aí ele fica com essa cara. Se eu tiver a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, o corpo então ele vai ser eletricamente neutro. E aí ele não teria nem positivo nem negativo. Isso significa então que o número de elétrons e o número de prótons é o mesmo, certo? Bom,
para eu saber quanto de carga eu tenho num corpo, numa partícula, numa bateria, né? Para saber se ela está neutra, se ela está eletricamente positiva, se ela está eletricamente negativa, é muito simples. Vamos representar então que a carga que aqui tem no total aqui dentro dessa minha bolinha 6 partículas, 3 elétrons e 3 prótons. Então que todas essas cargas elas vão ser representadas por um Q maiúsculo. O Q maiúsculo seria então a carga total, seria a carga total de um corpo. Carga total. Como eu sei quantas cargas totais eu tenho aqui? Eu consigo contar, aqui nesse caso. Eu tenho 6 cargas. E quanto que vai estar eletricamente dentro dele? Vai ser 6 vezes o número da carga elementar. Porque tanto a positiva quanto a negativa vai ter a carga elementar. A diferença é quantas delas tem aqui dentro. E aí aqui eu multiplico. Nesse caso, então, eu vou ter 6 vezes a carga elementar. Esse corpo está eletrizado com essa quantidade, 6E. O Ezinho lá, que tem o valor de 1,6 vezes 10 na menos 19. Não importa se a partícula vai ser positiva ou negativa nesse momento. Você só precisa saber quantas cargas tem ali dentro e sempre vai ser um múltiplo do valor da carga elementar. Se você vê um corpo que está eletrizado, sei lá, com 300 coulomb, esses 300 coulombs é um múltiplo da carga elementar. Aí você teria que usar a carga elementar para encontrar quantas partículas tem ali dentro, certo? Um exemplo disso, para a gente fixar melhor esse conteúdo que eu acabei de explicar, vamos fazer um exercício. O exercício que está na lista de eletrodinâmica, o link fica aqui embaixo do site. Lá vocês conseguem acessar na aba de educandos a parte de aulas e tem a parte física. Lá tem todos os materiais de física, tanto o meu quanto do Eros, tá? Esse material que eu tô passando agora para vocês também já tá lá. E aí vocês podem ver tanto a lista quanto esse material escrito, para vocês estarem acompanhando nas aulas. Na lista de eletrodinâmica, a primeira pergunta é: um corpo apresenta-se eletrizado com carga total de menos 1,28 vezes 10 na menos 15 coulomb. Quantos elétrons em excesso há nesse corpo? E ele dá algumas alternativas para vocês. Bom, como a gente vai usar, que fórmula que a gente usa para calcular isso? A gente tem duas informações, vamos relembrar. A primeira é a carga elementar. A gente sabe que a carga elementar ela é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Além disso, a gente sabe que a carga total num corpo é dado por Q vezes o número de partículas vezes essa carga elementar, certo? Bom, ele diz que o corpo, esse corpo que a gente tem, ele está eletrizado com menos 1,28 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, é a carga total desse corpo, que é menos 1,28 vezes 10 na menos 15 coulomb. Do outro lado, a gente quer saber o quê? Quantos elétrons há em excesso? Elétrons possuem cargas negativas, mas a princípio ele só quer um número, ele não quer saber qual é a carga. Então, para eles saberem quantos elétrons há em excesso, a gente tem o N vezes a carga elementar. Carga de quem? Essa do elétron. Então aqui é um sinal de negativo. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Certo? Bom, a gente precisa então só isolar o N para a gente poder encontrar. Então a gente vai dividir dos dois lados por 1,6 vezes 10 na menos 19 para a gente tentar encontrar o N. Então, N vai ser igual a menos 1,28 vezes 10 na menos 15 coulomb dividido por menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Bom, como vocês aprenderam, provavelmente em matemática, mas se não aprenderam, a gente vai fazer uma rápida revisão para a gente estar resolvendo essa conta, certo? Bom, primeiro ponto, a gente tem que pensar que
a gente tem carga, a gente tem uma potência de 10 aqui. Então a gente consegue realizar essa divisão separada em duas partes, quero dizer, né? Primeiro essa parte aqui a gente pode fazer e multiplicar por essa divisão aqui tranquilamente, sem perder o sentido, tá? Então eu vou reescrever essa equação. Mais pra cima. Bom, agora que a gente reescreveu a equação, a gente pode tentar resolver ela. Para isso, a gente então vai dividir ela em duas partes, né? Menos 1,28 dividido por menos 1,6. E do outro lado, a gente vai dividir 10 na menos 15, dividido coulomb por 10 na menos 19 coulomb. Dessa maneira, a gente já consegue fazer algumas simplificações, né? Primeiro aqui que tem um sinal menos e aqui tem um sinal menos, então dá para simplificar. Aqui tem coulomb e simplifica. E essas simplificações, além de serem simplificações matemáticas, vão dar um significado físico para as nossas contas, né? Então, a princípio, a gente vai primeiro realizar essa divisão para depois realizar essa. É 1,28 dividido por 1,6. Como é uma divisão com vírgula e as casas decimais não são iguais, para a gente tirar a vírgula, a gente adiciona um zero aqui, tira essa vírgula. Ainda não é resolvido porque 128 é um número menor que 160. Então, a gente adiciona um zero aqui e paga com um zero e uma vírgula aqui para nossa conta continuar fazendo sentido, né, matematicamente falando. Bom, essa divisão aqui, ela não é uma divisão trivial, a gente não consegue bater o olho e chegar no valor. Então é sempre na tentativa e no erro, né? Bom, como tem zero aqui, tem um zero aqui, a gente pode, digamos, fazer uma simplificação, né, desse zero aqui e com esse zero aqui. Então a gente teria 128 dividido por 160. Isso daria, então, se a gente dividisse 120, se a gente fosse imaginar, na verdade, 16 vezes 2, 32, vezes 2 de novo, 64. E a gente fosse fazendo isso, a gente ia conseguir chegar num valor bem próximo desse daqui, né? Se a gente pegar e for, fizer 16 vezes 8 ou 160 vezes 8, a gente chega num valor bem próximo desse que a gente tem aqui. Vamos tirar a prova real disso. 160 vezes 8. 0, 42, 8 vezes 1, 8 mais 2, 12. 1220. Se a gente pegasse o 160, a gente fez uma simplificação mental para simplificar o zero, mas ele ainda vai existir, só para a gente ter um raciocínio melhor, que a diferença de um para o outro são só múltiplos de 10. Né? Então, se a gente chegou no valor de 1220, se for vezes 8, se a gente adicionar aqui 160 mais uma vez, já vai ser maior do que 1280. Então, o número mais próximo que a gente conseguiu foi 8. A gente põe um 8 aqui e a gente subtrai desse 1220 ali. Então, a gente vai ter menos 1220. A gente realizando essa subtração, a gente vai encontrar que vai ter resto 60. Novamente, a gente vai fazer o mesmo processo. Bom, para a gente aqui, não é interessante a gente encontrar um valor exato. E aí, então, aqui a gente já pode parar a conta. Aqui a gente já conseguiu um resultado, uma aproximação boa o suficiente, que foi 0,8. E a gente pode parar com esse resultado aqui, que ele vai ser suficiente pra gente. Não, o que sobrou ali, ele não é, no momento, não é importante. A gente pode deixar só desse jeito. Vamos partir para a segunda parte da nossa conta. 10 na menos 15 dividido por 10 na menos 19. Pela regra de potenciação, a gente tem as mesmas potências sendo divididas. Quando a gente divide potências de base igual, divide potências de bases iguais, a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, para a gente resolver, a gente vai ter que vai ficar 10, mesma base, essa potência, e a gente vai subtrair um do outro. Como está em cima, subtrai o de baixo, certo? Na menos 15, menos 19. Certo? Então, a gente vai ter menos 15 mais 19. Quanto é menos 15 mais 19? Vai dar 4 positivo, porque o 19 vai ficar menos 15 mais 19 dá 4 positivo. Então, isso vai ficar 10 elevado a 4. Então, a gente já está chegando num resultado aqui bom.
A gente já encontrou uma aproximação aqui, já encontrou aqui a solução para potência. Agora só falta a gente juntar esses dois, né? Bom, vamos apagar aqui. Né? Coloca... Ah, não, a gente pode colocar aqui do lado. Aqui então é 0,8 vezes 10 elevado a 4. Não tem coulomb, porque simplificou, não é negativo, porque também a gente teve uma divisão por dois números negativos. E isso aqui a gente ainda consegue fazer uma outra simplificação, né? Que é simplesmente por uma renotação. Como é 0,8, como o zero à esquerda não é uma coisa bonita de ser visualmente, a gente move essa vírgula para o lado direito, né? Para esse lado. E aí quando isso acontece, a gente subtrai um aqui nesse expoente. Se a gente fizesse para o lado contrário, a gente somaria, como é para o outro lado, a gente subtrai. Então a gente vai ter 8 vezes 10 elevado a 3. Então esse vai ser o nosso resultado de partículas eletrizadas negativamente, o número de elétrons que possui esse corpo. Entendeu? Que, se não me engano, é uma das respostas, a letra B da pergunta. Tá bem? Então, já para vocês verem como fica melhor fixado essa ideia de um corpo eletrizado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Nossa aula de hoje ela encerra aqui, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês a matéria, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar um e-mail pro curso, tá? Tá aqui embaixo o e-mail que vocês podem entrar em contato comigo ou com qualquer outro educador. O material tá todo lá no site para vocês, tá? O link também fica aqui embaixo do site para vocês acessarem. Se tiver dúvida, não hesitem, pode mandar e-mail, pode perguntar pelos comentários também. Espero que vocês estejam acompanhando bem os materiais e aprendendo, tá? Qualquer coisa, estamos aqui para vocês. Até a próxima aula, galera!